E aí, se é uma pessoa honesta, ontem era o dia da honestidade. Agora, por que é tão estranho ouvir falar em pessoas honestas hoje em dia? Ou quando, por exemplo, alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve. Assunto para o nosso consultor psicólogo Bartolomeu Patrício. Doutor, bom dia, tudo bem? Seja Bom dia, bem-vindo. Guilherme. Feliz de estar com vocês aqui. Parabéns pelo novo design. Parabéns pelo acolhimento desde sempre. Feliz de estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Agora, honestidade é um tema complexo, né? Porque os exemplos que deveriam vir de cima, por exemplo, não chegam. E a população acaba se acostumando com esse mundo mais ou menos em relação à honestidade, né, doutor? Lamentavelmente, nós vivemos em uma sociedade que impera a desonestidade. E a desonestidade, ela dificulta, né, o acesso, ela dificulta a saúde, ela dificulta a educação, ela dificulta uma série de fatores, inclusive a nossa socialização, né? O desonesto é o não digno, eu diria assim, Guilherme. O desonesto é o não digno, né? Até porque o indivíduo honesto é um indivíduo que tem aptidão, ele tem acessos de confiança, né? E o seu trabalho, a sua fala, a sua relação interpessoal, ela constrói saúde nesse contexto social. Agora, doutor, a gente ouve falar sobre isso desde a época de Abel e Caim, quando um foi desonesto com o outro. O que leva o ser humano a essa facilidade de mentir, de enganar? O que provoca essas pretensões no ser humano? Você faz uma citação teológica, né? Eu estudei teologia, e do ponto da teologia nós temos a ideia de pecado, que é essa desorganização do indivíduo enquanto comportamento. Pecado, de maneira mais simplória, é errar o alvo. Então, o Salmo 51, fazendo essa base aqui importante que você coloca, nos diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, o indivíduo, na teologia, ele nasce com essa aptidão, com aptidão ao erro, não é? Com aptidão ao erro e à desonestidade. Erro enquanto desonestidade. Mas é normal que todo ser humano, então, seja assim? Veja, enquanto a teologia, você nasce com essa aptidão, só que você pode trabalhar esse sentimento em você. Esse impulso, isso pode ser trabalhado, né? E a gente entra no contexto da psicologia, onde tem os condicionamentos. Por exemplo, ambientes que são ambientes que primam pela honestidade, né? As pessoas que ali habitam, as pessoas que ali frequentam e circulam, elas têm a tendência de fazer esse caminho da honestidade. Então, eu entendo que, por exemplo, o ambiente familiar, a sociedade que temos hoje é fruto das famílias que temos. Então, nesse contexto, a gente faz um apelo, né, aos pais, em especial aqueles que têm filhos pequenos, para que o seu exemplo seja um bom exemplo, para que a sua fala seja uma boa fala. Por exemplo, um filho que vê o pai mentindo, e inclusive empenha o seu filho na mentira. Automaticamente, esse garoto ele vai desenvolver, né, na sua psique, na sua mente, no seu comportamento, né, atos, ações, falas, pensamentos. Ele elabora a vida em uma plataforma desonesta. Então, o comportamento desonesto ele pode ser também aprendido, adquirido no caminho da existência. A minha mãe sempre dizia, quando eu era criança, doutor, me diga com quem andas, que eu direi quem és. Perfeito. Eu prefiro até adaptar esse ditado, me diga com quem andas, que eu direi onde você vai chegar. Ok. E parafraseando a minha mãe, é correto dizer que as nossas amizades, as nossas companhias, a gente tem muita gente agora nos ouvindo nas vans escolares, onde as crianças, os adolescentes estão nesse meio, né, de escolher os amigos ou não escolher. E qual é a dica nesse sentido para que eles escolham boas companhias que os levem a uma vida honesta? Você fez uma parafrase, né, daquilo que é a linguagem da sua mãe, daquilo que é a experiência, que é a vivência dela. E há um texto bíblico, me permita fazer essa referência aqui, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou repetir, as más companhias corrompem os bons costumes. Observar a frequência e a intensidade do outro. Porque o que seria patológico, o que seria assim, desastroso, é a frequência e a intensidade. Porque errar, todos nós erramos. Contudo, eu não quero dizer que agora, então todos nós erramos, eu vou dar uma pontinha de desonesto. Porque essa desonestidade pode ser uma tragédia, inclusive para uma cidade.
E é muito comum hoje, né? Muito comum. Os assaltos que nós temos, e quando eu digo assalto, eu digo essa ausência, né? Aquilo que foi roubado de mim, aquilo que foi roubado de você, inclusive a esperança, a perspectiva de dias melhores. Isso aconteceu porque uma pessoa, porque um grupo, porque uma equipe, não é, decidiu ser desonesto, desviar aquilo que não deveria ser desviado, fazer um curso diferente no Rio. Lá na frente alguém vai ter sede. Então, a ideia é a frequência e a intensidade, ou seja, para os menores, os pais devem perceber isso. Para os adolescentes, os pais devem orientá-los, mas é bom que se diga, né? Para essa turma jovem aí que está chegando agora, chegando também com muita força. Tem muita gente caminhando bem, Guilherme. Tem muita gente da paz, tem muita gente da honestidade. Nas relações interpessoais, olha a frequência e a intensidade. Olha aquilo que eu tenho chamado de propostas indecentes. O levar vantagem, né? E às vezes o levar vantagem sobre o outro é usar de uma desonestidade. Ora, a desonestidade, diria aqui com muita clareza, vamos criar um provérbio aqui, ela tem pernas curtas, ela não tem resistência. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso assim de maneira muito clara. O desonesto, ele vive numa casa totalmente de vidro, transparente. E ele precisa continuar mentindo para manter a sua... Exatamente, para manter toda os seus ganhos, né? A sua trajetória, a sua caminhada histórica, que, como eu disse aqui, como você tem bem frisado também, é desastrosa. Doutor, eu recebi aqui uma pergunta do ouvinte, ele não quer se identificar. Ele falou, Guilherme, eu tenho dificuldade com isso. Não é em enganar as pessoas para conseguir algo, mas é em mentir. Eu aumento as histórias, eu estou tentando aqui maquiar o que ele tentou dizer, mas basicamente é isso. Ó, o cidadão me diz que ganha o X, eu vou lá e digo que ganha o Y. O cidadão me diz que tem A, eu digo que tem o A, B e C. E não é algo que eu queira fazer, mas para mim já se tornou natural. O que fazer nesse caso? Procura ajuda? Olha, sim, o primeiro ponto aí é você buscar ajuda, você buscar um especialista. Né? Há casos que necessitam, inclusive, Guilherme, de intervenção medicamentosa. Né? A pessoa adoeceu tanto que ele saiu do eixo da realidade, ele vive um mundo fantasioso. Essa ideia dos ganhos, dos palcos da existência, né, dos holofotes sobre você, isso é muito tentador. Né? Então, tem muita gente que aprendeu, né, como a gente tem colocado aqui, a levar vantagem, a estar sobre a mídia. Visualmente, ele é atraído. Ele é atraído. Então, nesse contexto, eu diria assim para você que é preciso que as pessoas elas busquem tratamento. Essa pessoa que fala com você nesse momento, há uma necessidade mesmo. Né? Já há um adoecimento, ela faz isso constantemente. Mas ser desonesto é doença, doutor? Pode ser também. A mente humana ela pode adoecer, né? Ela pode ficar frágil demais. Contudo, veja, desonesto tem a ver com o nosso caráter. O primeiro plano é esse, né? Porque nem todo mundo está doente porque é desonesto. Tem gente que faz com consciência. Tem gente que faz sabendo dos prejuízos. Mas a ideia do egoísmo, a ideia do levar vantagem, a ideia da barganha, enfim, você tem assim um lastro, né? Você tem as variáveis que estão ligadas a esse eixo que a gente trabalha aqui nessa entrevista, que é a desonestidade. Eu brincava com a Letícia hoje, antes de começar o programa, falei, mas de vez em quando você dizer para a esposa, por exemplo, que ela está linda, ao acordar não tem problema, ou dizer que ela está linda naquele vestido que parece uma cortina da casa da avó. O marido está errado nesse sentido, doutor? Olha só, tratando de esposa, eu vou dizer que sim. Porque, na verdade, Guilherme, você não pode ser forçado a dizer as coisas. Claro que na relação interpessoal, na relação conjugal, a fala de carinho, a fala de apreço, a fala de admiração, não é? O amor e suas linguagens, não é? O amor e suas linguagens, ela precisa ser assim sempre estar posta, né? A prontidão. Então eu não preciso inventar, eu não preciso criar, porque quando eu crio uma imagem de alguém que não é verdadeira, que é desonesta, há um desprezo pela pessoa, né? Eu estou criando uma outra imagem para aquela pessoa, inclusive. Então eu posso estar levando aquela pessoa ao engano. Então é importante que a gente seja verdadeiro. É verdade que o marido não vai dizer, como você está feia hoje, né? Aí extrapola. Eu penso que é uma outra entrevista que a gente tem que ter aqui. Né? Mas dizer do apreço, do carinho, né, da admiração é fundamental na relação conjugal. É importante destacar também, doutor, que ser honesto não é uma carta que você assina dizendo que pode falar tudo o que pensa. Mas eu sou honesto. Honestidade, sinceridade e bom senso são coisas diferentes, né? Totalmente. É a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Tem gente que é grosso,
é ácido, em nome de uma pseudo-honestidade. Porque talvez, quem sabe, nesse contexto, ele está desfazendo o outro, está deformando o outro, está criando um problema com o outro em nome dessa honestidade que ele diz ter. Então, colocar bem a palavra. Falar é uma arte, né? Eu admiro você como jornalista, como profissional da área da comunicação que é, as colocações que faz, como me dá aqui essa tranquilidade de acolhimento, as perguntas que são feitas, não é? Me dá a oportunidade de falar, faz um caminho para que eu possa verbalizar, comunicar aos nossos ouvintes que estão conosco nesta manhã. Então, nesse contexto, veja, falar e falar bem, né, para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, é uma arte e é fundamental. Isso é honestidade. Agora, eu vou te interromper porque o senhor tocou num assunto bem relevante, doutor. A gente vive numa região, descendentes de italianos, alemães, né, a gringaiada toda. O povo fala alto, é mais no 12, como a gente chama, e às vezes isso acaba sendo confundido. São pessoas honestas, são pessoas de bem, mas esse jeito estridente de falar acaba sendo confundido com a grossura. Dá para tratar isso, doutor? Tem as expressões culturais, né? Eu penso que, às vezes, algumas pessoas se incomodam mesmo, porque elas vêm de uma cultura, de uma família mais silenciosa, com menos movimento, não é? Contudo, veja, eu penso que essa ideia cultural deve ser uma ideia compreendida por mim. Olha só, Guilherme, eu sou nordestino. Então, eu tenho hábitos, eu tenho uma tonalidade de voz diferente. Quando eu falo de buchada de bode, as pessoas fazem assim uma careta, né? Achando que aquele negócio ali não é um negócio bacana, legal. Contudo, veja, eu tenho que aprender a trabalhar com o diferente. Nem sempre o diferente é errado, é apenas diferente. E ele pode ser um complemento. Quanto eu aprendo na cultura italiana, alemã, aqui do sul do país, né? Não, e eu fiz questão de fazer essa pergunta, e talvez o ouvinte se pergunte, o que isso tem a ver com honestidade? Mas é porque eu, por exemplo, sou descendente de judeus, italianos e alemães. Olha só que riqueza. Então, é um mix de culturas que estão impressas no meu DNA, no meu caráter. E, às vezes, o Felipe, que trabalha aqui comigo todos os dias, vê que eu estou no 220 e tem dias que eu estou no 110. É normal do ser humano. E, agora, trabalhar essa questão de você dividir isso com a honestidade... Porque você não pode... eu entendo que honestidade não pode fazer com que você deixe de ser verdadeiro. Acho que esse é o ponto, né, doutor? Sim, totalmente. Claro, tem situações que são situações vexatórias, constrangedoras, por isso que eu falei aqui que falar é uma arte. Eu tenho que ter essa sensibilidade na minha relação. Eu não posso ser desonesto, ok? Então, por exemplo, chamar a pessoa à parte, não é? Não tornar a pessoa ao ridículo, não expor a pessoa, mas chamar a parte numa reunião, dizer, fulano, olha, eu penso que você foi muito incisivo ali, eu sei que você foi muito ácido, né? Aquela contabilidade ali e tal, enfim, não é? Porque tem pessoas que gostam de, em nome da sua honestidade, debulhar o outro, né? Expor o outro, inclusive ao ridículo. Então, eu penso que não devemos fazer esse caminho, porque o outro importa, né? A gente vê muito isso nas empresas hoje em dia. Demais, demais. A ideia de trabalhar em equipe, né? Eu gosto muito dessa ideia, a ideia do alto rendimento, dessa performance, né? Do alto rendimento, inclui o trabalho em equipe. Né? Eu não sou eu sou uma equipe aqui. Nós estamos aqui, tem gente aqui dando todo um suporte para que a gente possa estar no ar nesse momento. Então, esse trabalho em equipe é fundamental. Para a gente encaminhar para o fim, doutor, a humanidade tende, porque tendo em vista que nascemos do pecado, como o senhor usou essa referência, tem jeito de a humanidade se tornar um pouco mais honesta e nessa ramificação se tornar um pouco mais humana, doutor? Eu sou muito otimista. Quando se trata do ser humano, eu sou muito esperançoso, Guilherme. Eu sou muito esperançoso. Então, eu penso que tem jeito. Talvez, lamentavelmente, não para todos, e aqui não é a sentença quando eu digo isso, longe esteja de ser uma sentença, mas porque algumas pessoas, provavelmente, elas não querem, elas não desejarão fazer isso. Mas eu acredito que há possibilidade. A possibilidade de uma cidade como Xanxerê ser uma cidade que tem o selo da honestidade. Okay? Onde carteiras que caem ali, celulares que caem ali, dinheiros que ficam ali, assim,
ao ar livre, né, para quem passar primeiro e pegar, são devolvidos. E são devolvidos porque a gente vai dando a cadência da honestidade. Isso vai trazer mais tranquilidade, a gente vai poder sentar e vai poder se comunicar, não é? A amizade vai ser muito mais prazerosa, muito mais significativa, porque a honestidade ela impera na nossa relação. Tem uma referência de filme, doutor. O Primeiro Mentiroso, o filme é de 2009. E ele é exatamente o inverso do que a gente vive hoje. Era uma cidade onde não havia mentira. Aliás, um universo onde não havia mentira. E um homem descobre o poder da desonestidade, o poder de mentir, ele causa um caos. E acaba virando um semideus, né? Porque ele dava respostas que as pessoas queriam. Que imagine você, aquela questão, tô bonita hoje? Como não havia mentira, você dizia, não, você não está bonita hoje. E aí ele começa a descobrir que dava para mentir. Isso acaba gerando um caos. E é muito importante, uma boa dica de filme, mas que as pessoas tragam isso para a vida, porque toda mentira, todo ato de desonestidade, ele vai ter uma consequência, né, doutor? Totalmente. Guilherme, você falou sobre essa questão do filme e me veio aqui à mente uma situação que o desonesto, quando você falou sobre adoecimento, pode ser um complexado, uma pessoa de uma autoestima baixa. Você entende? Para ele se manter no topo, para ele se manter assim na visibilidade, no palco da existência, como eu tenho dito aqui, sobre os holofotes, ele vai mentir, ele vai ser desonesto, quando na verdade ele é desonesto com ele mesmo, né? É óbvio que a desonestidade ela tem um raio de ação, ela tem um alcance, e às vezes, de uma cidade inteira, de um país inteiro, de um mundo inteiro, lamentavelmente. Quem quiser bater uma conversa com o Dr. Bartolomeu Patrício, encontra ele onde? Então, a gente está tendo aqui em Xanxerê, né? Aqui no centro da cidade, e o telefone é o DDD 49 984 24 23 41. 984 24 23 41. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Guilherme. É muito sempre bom bater esse papo com o senhor. Bom demais. Nós conversamos com o psicólogo Bartolomeu Patrício, falando um pouquinho sobre honestidade.